Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Larissa Nessi. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tocou no meu coração. Deus tem falado muito comigo nos últimos dias, nos últimos tempos. Acho que até antes mesmo da minha conversão ao cristianismo. Tem muitas mensagens assim que Ele vem me trazendo. Eu vou entendendo ali que essa mensagem ela deve ser compartilhada. Então eu vou estudando um pouquinho mais, me preparando para compartilhar com todos vocês que chegarão a este vídeo. Não sou nenhuma expert na palavra, nenhuma expert no evangelho, nas escrituras. Então, se eu disser algo que possa estar teologicamente errado ou algo do tipo, saiba que eu estou plenamente aberta a mais aprendizados, a mais correções, mas essa palavra veio até mim. Não gravei esse vídeo de um dia para noite. Fui falando um pouquinho mais com Deus, me preparando um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais, buscando formas de ouvi-lo um pouco mais, até preparar ali um roteiro estruturado, alguma coisa que fizesse sentido. E a palavra é: Deus te perdoa, sim, Ele perdoa todos nós. Se alguém disse a você que Ele não vai te perdoar, ou se você tem tido pensamentos de que o que você fez, os seus erros, as suas falhas, o seu caminho, o seu passado não será corrigido, não será transformado, saiba que tudo isso é uma mentira, tudo isso é uma enganação. Ele perdoa, sim. Essa palavra chegou até a mim em dois momentos da minha vida. O primeiro momento foi um momento que eu estava ali no momento de secreto, né, com Deus, então um momento íntimo, Ele e eu e Ele. E eu senti o Espírito Santo falando comigo para que eu começasse a me preparar, para que eu fosse pregar o Evangelho, né, num lugar muito específico, para pessoas de um grupo muito específico. Eu falei, bom, tudo bem, vamos estudar, né? Vamos fazer o que Ele está pedindo, está nos orientando, porque na hora certa, esse tempo, esse dia vai chegar. Mas aí foi passando alguns dias e eu distraída assim, me peguei pensando nesse local, nesse grupo de pessoas e começou a me bater uma preocupação. Não era um julgamento, mas era uma preocupação. Sabe, o que essas pessoas fizeram? O que elas vão achar do que eu vou falar? Será que elas vão acatar essa mensagem? Sabe, eu tava... Bom, de certa forma era um pensamento de julgar, mas era, pelo menos no meu entendimento, algo muito mais voltado ali a uma preocupação. E aí eu senti muito fortemente o Espírito Santo me repreendendo. Senti muito ele falando comigo, Larissa, não é da sua conta. Realmente um momento de bronca, não é da sua conta. O que as pessoas fizeram, como fizeram, quando fizeram, com quem fizeram, o que elas cometeu de errado, isso não é da sua conta. O que é da sua conta? Aquilo que eu estou mandando você fazer. Qualquer outra coisa fora disso não é da sua conta. Então, peguei ali a bronca, falei, tá certo, realmente não cabe a mim ter essa preocupação, não cabe a mim ter esse julgamento. Bom, mas se ele deu essa ordem, é porque algum motivo tem. Se ele está pedindo ali para que alguma pessoa se prepare, é porque existe um motivo. É porque ele tem um propósito. E isso não diz respeito a mim. Não é um problema meu, não é um problema seu. Os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que cometemos, que de alguma forma precisa do perdão de Deus, é um problema íntimo entre você e Deus. E não cabe a mim, pecadora, julgar uma outra pessoa pecador, né? E a gente fala muito, não existe pecado maior ou menor. Existe pecado. E eu não sou diferente de você que está assistindo esse vídeo, ou diferente de outras pessoas que podem estar aí vivendo condenações ou coisas do tipo, só porque eu tô aqui gravando esse vídeo, levando essa mensagem até você, né? Somos iguais de fato. E aí a gente serve apenas como um instrumento para executar a vontade de Deus. Então, para você que está vendo esse vídeo, não importa, não me interessa os motivos que passam na sua cabeça que te fazem acreditar que Deus não vai perdoar você, que te fazem acreditar que Deus virou as costas para você e que Ele nunca mais vai
de receber de braços abertos de volta. Não importa o que você fez, que as pessoas ficam falando, te acusando, ou que a sua própria consciência fica te acusando e aí você tem a atitude de se afastar de Deus. Isso não me interessa, isso não me importa, isso não diz respeito a mim. Isso é um problema que você tem que resolver no seu íntimo com Deus. Também não é um problema para resolver com o pastor, com a pessoa do lado, ou seja lá o quê. Tenho descoberto nessa minha nova jornada da vida que um grande segredo para aqueles que buscam a Deus e ter uma vida melhor com base no que busca a Deus é ter intimidade com Ele. Sim, a igreja é muito importante. Não vou ser o tipo de pessoa que vai falar que basta você fazer as coisas na sua casa e boas ações e tudo mais. Eu vou pregar sim que estar e servir a igreja, ir à casa de Deus é algo muito importante, mas nada disso vai funcionar se você não tiver intimidade. Então não vou ser eu que vou proporcionar a sua intimidade com Deus. Não vai ser o pastor que vai proporcionar a sua intimidade com Deus. É algo no seu dia a dia, no seu relacionamento, que você vai despertar intimamente e individualmente com Ele. Então, mais uma vez, isso não é um problema meu, isso não me importa e se essa mensagem chegou até você, é porque de alguma forma você precisa saber que Deus te perdoa. Agora vamos prosseguir porque eu já falei um pouco demais. Bom, eu falei que essa palavra tocou no meu coração em 2 momentos da minha vida. O segundo momento foi quando eu estava fazendo ali alguns estudos bíblicos e eu comecei a estudar o livro de Jeremias de ponta a ponta. Foi assim, um momento também que eu estava ali fazendo algumas leituras e eu senti o Espírito Santo falando, estuda esse livro. Ok, lá fui eu fazer o estudo desse livro. Então, enquanto eu estava ali no momento de leitura, vendo ali, né, do que se trata o livro e tudo mais, senti ali no coração, novamente, o Espírito Santo falando para mim que eu deveria pegar algumas coisas, algumas bases para trazer, né, transformar isso em uma mensagem para as pessoas, uma palavra, uma pregação. Então, muito rapidamente, sobre o que fala o livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta que escolhido por Deus para que ele anunciasse a destruição de Israel, mas anunciasse também os planos de esperança de Deus para aquele povo. Então ele tem 2 missões: alertar as pessoas que Deus tem ali um intuito, né, um motivo para destruir Israel e o seu povo e tudo mais, mas ele tem também um plano de plantio, de colheita, de esperança para aquelas pessoas. E aí a gente tem que entender algo um pouquinho. Quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vê por diversos momentos Deus fazendo muitas promessas ao seu povo e cumprindo essas promessas. Pessoas vivendo o extraordinário com Deus. Só que nisso que você vê Deus fazendo promessas, cumprindo promessas, proporcionando coisas extraordinárias ao seu povo, em diversos momentos você vê o povo, esse mesmo povo, correspondendo a Deus de forma que o desagrada. Então você vê ali uma coisa constante entre Deus abençoando Israel, abençoando o seu povo e o seu povo correspondendo de forma que desagrada a Deus. E não é porque não sabe, né? Porque Deus manda a sua palavra, manda os seus profetas e você vai lendo assim, parece até que é um ciclo vicioso. Então, desde a época de Abraão, Deus se mostra como um Deus muito maravilhoso, muito extraordinário, mas também muito presente e muito próximo na vida do ser humano. E com isso, ele realiza muitas maravilhas. Um exemplo disso, Deus faz coisas incríveis para libertar o povo hebreu que foi feito de escravo no Egito, né? A libertação ali dos hebreus é uma passagem extraordinária, onde a gente aprende muito sobre as maravilhas de Deus, sobre como Deus age na nossa vida sem que a gente precise fazer muitas coisas. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E também é uma passagem, né? A gente vê ali as 10 pragas do Egito. Essas 10 pragas não foram à toa, elas tinham
fortes motivos, né? Tanto para os egípcios, tanto para os hebreus. Atravessou o Mar Vermelho, fez o impossível, acompanhou o povo em coluna de fumaça, coluna de fogo, coisas assim extraordinárias. E como que os hebreus, eles correspondem a Deus adorando um bezerro de ouro, né? Então ele tá sempre ali desagradando, fazendo coisas que não é aquilo que Deus espera de nós. Então não é só o extraordinário, Deus vai nos ensinando, vai trazendo os seus homens, vai trazendo as suas leis, os seus mandamentos, né? Os próprios 10 mandamentos não foram leis, não são leis que foram mudadas ao longo do tempo. Os 10 mandamentos continuam sendo as leis de Deus para que a gente deva segui-la. E mesmo assim, desde o princípio, o homem faz coisas que desagradam a Deus. E Deus, ele é um pai, ele precisa corrigir, então ele aplica um castigo, mas ele também perdoa, né? A gente precisa passar por algumas coisas, não tem jeito, mas não é porque estamos passando por uma tribulação, ou sentindo Deus afastado, ou sentindo de fato um castigo de Deus, que não haja perdão para nós. Muito pelo contrário, e isso aparece muitas vezes na própria Bíblia. E aí, quando chegamos no livro de Jeremias, Deus está muito irado, muito bravo, muito descontente, porque novamente o seu povo lhe traiu. O seu povo se entregou à idolatria a outros deuses, que nesse livro é muito mencionado o nome de Baal, né? Então o seu povo, ele começa adorar a Deus e Baal ao mesmo tempo, outros somente a Baal e tudo mais. E uma das coisas que Deus reprova e reprova muito é o ato de idolatria, o ato de adorar a outros deuses. Não somente isso, mas o livro comenta que o seu povo se corrompeu cometendo outros atos, como por exemplo, roubo, morte, adultério e injustiça social. Injustiça social, acreditem ou não, mas é uma coisa que também desagrada muito a Deus. E no próprio livro de Jeremias tem várias passagens que o profeta, né, ali usado por Deus, vai falando sobre esses atos e tudo mais. Então tem idolatria, tem morte, tem adultério, tem injustiça social, ou seja, eles se corromperam na sua conduta, nos seus atos, no seu modo de viver, no modo de tratar as outras pessoas. E inclusive no livro Deus compara essa traição de Israel, o comportamento do seu povo, como um ato de prostituição. E essa palavra, ela é repetida diversas vezes no livro. Tanto que eu estava fazendo a leitura da Bíblia, que tem uma tradução mais recente, e aí eu achei até que fosse coisa da tradução moderna. E aí eu fui ver outras Bíblias que eu tenho em casa, que são de traduções antigas, fiz também uma pesquisa na internet, e realmente é a palavra ali que, na tradução do hebraico e tudo mais, é o que Deus queria ter dito. Ele compara os erros daquele povo como um ato de prostituição. Jeremias começa a trazer profecias sobre a destruição de Israel. Só que antes mesmo da profecia se cumprir, ele começa a trazer também profecias de coisas boas, de esperança. Então, assim, se você errou, se você cometeu um erro, não importa qual foi, é justo que a gente pague pelos erros que cometemos. O fato de Deus nos perdoar não quer dizer que não vamos sofrer as consequências disso. Deus é amor, mas ele é também justiça. Então assim como no livro, antes da profecia de destruição se cumprir, Jeremias já traz também as profecias de plano de esperança de Deus, saiba, você errou. É justo que pague pelas consequências disso. Mas, inclusive, antes de você sofrer as consequências do seu erro, Deus já tem para você o seu plano de esperança, né? Ele é um Deus, ele é pai, ele é amor. É que nem um filho, o seu filho quebra uma coisa dentro da sua casa. Você vai pôr de castigo, vai tirar do celular, vai fazer isso e aquilo.
mas depois você vai trazer ele de volta. Não tem como você não trazer ele de volta e querer viver uma vida de amor, uma vida comum com ele. Outra razão, Deus te perdoa porque ele é fiel a você, mesmo que você seja infiel a ele. E aí eu vou ler para você um versículo que se encontra em Jeremias 3:12, que diz: Volte, ó infiel Israel, não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, não ficarei irado para sempre. Então, nesse versículo, a gente já vê aqui que mesmo o seu povo cometendo injúrias, atos que se comparam a atos de prostituição, adorando outros deuses, mesmo assim, e antes mesmo da profecia de destruição se cumprir, Deus vai chamando o seu povo amado porque eles o amam. Israel era infiel, mas mesmo assim, em sua essência, Deus, ele é fiel, porque ele é perfeito. Então, eu posso ser infiel a Deus em muitos momentos, você pode ser. Claro, a gente busca ser o mais fiel a ele possível, porém estamos passíveis a erros, mas ele é perfeito. Eu sou imperfeita, você é imperfeito, mas ele é perfeito. E ele, em sua perfeição, ele continua sendo conosco fiel. Ele diz também, né? Não ficarei irado para sempre. Sim, Deus fica bravo com nós. Ele fica sim irado conosco, dependendo do que a gente faz. Mas a sua ira não dura para sempre. Dura ali um período necessário. Mas é claro que não basta somente retornar para Deus, pedir o seu perdão e tudo mais. É necessário que não voltemos a cometer esse erro, que não voltemos a pecar, né? A gente tem que buscar sempre corrigir a nossa conduta, os nossos atos, o nosso coração, o nosso pensamento da forma que agrada a Deus. Não é só cometer um erro, esperar a ira dele passar e falar, ai, paizinho, aqui estou de volta. Não, a gente tem que se corrigir também. E aqui nesse versículo, né, no finalzinho do versículo, fala também, não ficarei irado para sempre. E existe um salmo que fala sobre a ira de Deus ser passageira. Esse salmo, né, Salmo 30, versículo 5 diz: a ira de Deus sobre nós é passageira, pois sua ira dura um instante, mas seu favor dura a vida toda. Novamente falamos aqui sobre o quanto Deus ele é perfeito em nossas vidas. Então sim, ele vai ficar bravo conosco quando a gente cometer nossos erros, ele vai se irar, ele vai nos punir, ele vai nos corrigir, mas em sua perfeição ele é fiel, em sua perfeição a sua ira dura por um instante, em sua perfeição o favor de Deus dura em nossa vida por uma vida inteira. Outra passagem interessante que está em Isaías, né? Que é quando Deus abandona o seu povo no deserto também, porque o seu povo Deus deu motivos para isso, mas ele promete retornar ao seu povo. Em Isaías 54, versículo 7 diz: por um breve instante eu abandonei, mas com uma profunda compaixão atrarei de volta. Então, uma outra passagem onde, pelo desagrado, Deus se ira, ele entende que há uma necessidade de abandonar o seu povo no deserto, mas no momento que, né, ele abandona, ele já fala, né, os abandonarei por um breve instante, mas com profunda compaixão trarei de volta, eu voltarei. Então, novamente, a sua perfeição, ele continua tendo compaixão conosco. E falando em compaixão, não podemos esquecer que foi este Deus, o Deus de Israel, trouxe dos céus o seu único filho na terra como homem, como ser humano, para sofrer, morrer em nosso lugar e nos salvar. Se tem ato de maior compaixão do que isso, eu simplesmente desconheço. Um outro ponto que é importante falar quando estamos aqui falando do perdão de Deus é falar da justiça, né? Comentei ali um pouquinho nas partes anteriores que às vezes a pessoa se confunde, acha que
Estar perdoado quer dizer não sofrer as consequências dos seus erros. Então, como eu disse anteriormente, Deus, ele é amor, ele é perfeito, ele é compaixão, ele é esperança, ele é tudo aquilo que já mencionamos. Mas ele é também justo. Então, a gente não pode confundir essa palavra. Até porque, às vezes, as pessoas se confundem, aí elas ficam frustradas. Falar, mas Deus falou que me perdoou, e a menina lá do vídeo falou que Deus me perdoa, mas aconteceu isso e aquilo comigo. Tem que acontecer. Com todos nós. Todos nós. Erramos, pagamos pelo erro, mas tem a compaixão de Deus. Uma outra passagem importante, né, onde tem essa questão do equilíbrio, da compaixão e da justiça, que é quando Deus castiga o povo hebreu por 40 anos no deserto. Então Deus tinha uma promessa para aquele povo de levá-los à terra prometida, a terra que emana leite e mel, mas novamente esse povo desagrada a Deus e tudo mais, então Deus os deixa no deserto, né, por 40 anos, ao invés de levá-los direto à terra prometida. Então, como um castigo ali antes de entrar na terra prometida, eles ficam por 40 anos vagando no deserto. Só que tem um porém. Durante esses 40 anos que o povo ficou no deserto, eles tiveram a provisão necessária e toda essa provisão veio de Deus. Inclusive, nessa passagem diz que nem mesmo as roupas do seu povo, que passou 40 anos no deserto, gente, 40 anos é muito tempo, já é o suficiente para uma roupinha envelhecer. Imagina no deserto, calor de dia, frio à noite, com pouca provisão. Tinha provisão, mas era só o necessário, de fato. Durante todo aquele período, nem mesmo as roupas do seu povo encolheu, nem as suas sandálias de seus pés estragaram, né? E isso foi um ato de Deus. Passassem ali pela penitência, mas tivesse na penitência, mesmo no deserto, o mínimo necessário. Então, esse equilíbrio, né, essa coisa de passar pela justiça de Deus, ela é necessária para que a gente passe por um processo de refinamento, para que a gente amadureça, para que a gente sinta essas dores, né? Essas dores, de uma certa forma, vão sim ficar em nós, para que tenha a modelagem do nosso pensamento, para que quando a gente saia desse deserto, sejamos pessoas melhores, amadurecidas, evoluídas, mais de acordo com aquilo que Deus espera da gente, e para que não voltemos a cometer esses erros que desagradam a Deus. E aí, aqui para complementar, eu queria trazer um versículo que é muito famoso, que está em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo é um dos meus favoritos da vida. Então, mais uma vez, seja lá o que for que você tenha cometido de erro na sua vida, que te afastou de Deus, da presença de Deus, da intimidade com Deus, isso é algo que diz respeito somente no seu relacionamento íntimo entre você e Deus, né? E mais ninguém. E Deus é claro quando ele diz nesse versículo que se você se arrepender, o chamar, se humilhar, né? Não mais andar nos maus caminhos, se prostrar diante dele e orar e pedir o perdão, ele vai te ouvir lá dos céus. Ele vai perdoar o seu pecado, né? Mas não se esqueça da parte do versículo em que diz que devemos nos afastar dos nossos maus caminhos, ou seja, não mais cometer o pecado que está sendo perdoado. Aqui temos a orientação de Deus, de se arrepender, de orar, prostrar, se humilhar e não mais cometer o pecado que está sendo perdoado por ele.
E para complementar essa coisa que devemos não mais cometer os pecados que estão sendo perdoados, se afastar dos nossos maus caminhos e tudo mais, queria complementar também com um versículo que está disponível em Jeremias 4,14, que diz: Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? Então, lave o seu coração. Peça para que Deus te ajude nesse processo, porque a gente também não vai mudar do dia para a noite. Ah, Deus, perdoe meus pecados e agora vou ser uma nova criatura. Não, isso tem um processo também para acontecer. E não há ninguém melhor nisso tudo do que o próprio Espírito Santo para te ajudar nesse processo de renovação. E, como diz no versículo, não acolha mais em seu coração projetos malignos, projetos ruins. Às vezes a gente fica se alimentando de desejos, sabe, coisa assim de vingança, de fazer tal coisa e depois eu vejo que dá. Cara, a palavra tá falando, lave o seu coração, não alimente projetos malignos. Isso também faz parte do se afastar dos maus caminhos e se tornar uma nova criatura e tudo mais. Outro item que é muito importante falarmos ainda dentro desse mesmo tema: permita Deus te reformar. Essa é uma das passagens que eu mais gosto e dá para incluí-la, inclusive, em muitos vídeos, em muitas pregações, em muitas palavras. E essa passagem também está no livro de Jeremias, que é a passagem que fala sobre a casa do oleiro. O oleiro, para quem não sabe, é o profissional que ele molda, ele faz vasos de barro. Então este é o oleiro, né? A pessoa que faz aquele trabalho manual, artesanal de construir vasos de barro. Um belo dia, Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, vá até a casa do oleiro e veja ele trabalhando pela janela. Jeremias vai lá e fica da janelinha olhando o trabalho do oleiro. E aí, enquanto o oleiro está trabalhando, ele está moldando o vaso quebra na mão dele. Então o oleiro, ele pega este mesmo vaso que se quebrou e vai moldando com suas mãos um novo vaso conforme a sua vontade. Então ele faz um vaso novo. É daí também que vem muito, provavelmente você já deve ter ouvido alguma canção, alguma pregação, alguma frase, algum post ali no Facebook, no Instagram, que o pessoal fala: Deus quer te fazer um vaso novo, né? Então Deus usa ali daquela visualização com Jeremias para trazer essa analogia. O vaso quebra, né, na mão do oleiro, e ele transforma um vaso novo com as suas mãos, conforme a sua vontade. E aí Deus diz para Jeremias: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, para você que cometeu uma falha, um erro, ai meu Deus, não me perdoa, cara, é um momento que a gente se vê como um vaso quebrado, né? Um vaso que é quebrado, é descartado, às vezes nem reciclado jogado no lixo, e a gente fica se sentindo dessa forma. Só que Deus não joga os seus vasos fora, né? Aqui está o desejo dele: comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Então pegar você ali quebradinho, né, seja lá o que tenha acontecido, e te reformar com as minhas mãos, da maneira que eu quero, da maneira que me agrada, fazer de você um vaso novo, te dar uma vida nova, um caminho novo, te dar esperança. Novamente, o livro, ele traz a destruição de Israel, anuncia a destruição de Israel, mas anuncia também os planos de esperança. E quando Deus usa os seus profetas falando do plano de destruição, é uma forma também do seu povo ouvir a palavra e se corrigir. A destruição vem para muitos porque, mesmo com os profetas de Deus, as pessoas continuam escolhendo os maus caminhos. E aqui, voltando para a passagem, veja que lá do alto, Deus está olhando para Israel, Deus está vendo todas as iniquidades que Israel está cometendo, e mesmo assim ele tem no seu coração
esse desejo extraordinário, falando: povo de Israel, por que que vocês não permitem que eu faça de vocês vaso novo? Então você percebe que por mais que Deus anuncia a destruição, nunca foi um desejo do seu coração, nunca foi algo que trouxe alegrias para ele. Ele nunca se alegrou de nenhuma destruição e maldição que ele trouxe para a terra. No dilúvio, quando ele joga, né, o dilúvio na terra para matar todos os seres vivos, Deus sofre também em seu coração por conta disso. Então, ele te punir, ele trazer ali alguma coisa para sua vida nesse sentido, não traz alegrias ao coração dele, mas ele sabe que é necessário. Mais uma vez, compare como um filho seu, quando você precisa colocar o seu filho de castigo. Eu tenho certeza que você não fica feliz. Pelo menos chateado você fica. Pelo menos, né? Mas você sabe que aquilo é necessário para ele pensar, para ele refletir, para ele saber das consequências, que se ele fizer aquele erro de novo, ele pode voltar pro castigo de novo. E nós somos eternas crianças nas mãos de Deus, passando por esse processo de aprender castigo e refaz e tudo mais, né? Então, tudo bem que você tenha se quebrado no meio do caminho. Então, tudo bem se de repente até mesmo nos dias de hoje você se sente como uma pessoa quebrada. Mas assim como o vaso que quebrou na mão daquele oleiro e ele fez um vaso novo, Deus quer pegar você quebradinho, do jeito que tá, e fazer de você um vaso novo para te proporcionar uma vida nova. Contudo, é necessário também que você permita que Deus habite, esteja e seja presente em sua vida. Assim como ele diz no versículo: ó Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Então permita que Deus faça de você um vaso novo. Não basta somente ele querer. Deus é um Deus de milagre, um Deus do impossível, um Deus do extraordinário, e ele faz de fato muitas coisas na nossa vida. Então Deus, ele faz o extraordinário, ele faz o impossível, ele faz o milagre. Mas tem uma coisa que ele não faz, que é a sua parte, a minha parte. Isso ele não faz. Mas todo o restante, não tenha dúvidas que ele faz sim. Uma outra coisa que é muito importante falarmos também são os planos de esperança. Então, usei aqui como base principal para essa mensagem o livro de Jeremias. Então, falei, é um livro que anuncia a destruição de Israel, mas também o plano de esperança de Israel. Então, precisamos falar sobre esses planos de esperança. Então, vou ler alguns versículos também do livro de Jeremias. Começando por Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos de esperança para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eita glória! Jeremias 33. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Então veja bem, como eu disse, Deus não se agrada desses planos de destruição, ele não se agrada em nos causar danos. Ele faz isso porque ele é pai, ele é justo, é necessário, ele tem os motivos dele. Mas o que agrada a Deus e muito é quando a gente se corrige conforme a sua vontade. Porque ele se agrada muito mais de poder nos proporcionar coisas boas. Sim, Deus quer te proporcionar coisas boas. Deus quer proporcionar coisas boas para todos os seus filhos. Deus quer sim dar uma vida nova para cada um de nós. Quer sim te proporcionar saúde, conforto, prosperidade, paz dentro da sua casa, equilíbrio familiar. Ele quer te levar a lugares bons desse mundo. Tudo que você puder imaginar, né, daquilo que faz bem para o ser humano, tá? Porque estamos nessa terra, precisamos de coisas boas. Ele quer nos dar essas coisas boas e ele se alegra de nos ofertar tudo isso.
Para isso, precisamos corrigir os nossos caminhos, agir de forma que agrada a Deus. Assim como diz o versículo, né, em Jeremias 33, ele se alegra de mudar as nossas vestes e mudar a nossa sorte. Para você, né, que talvez está se sentindo mais para lá do que para cá e tudo mais, lendo novamente, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deus tem sim planos para você, não importa o que você fez, não importa o que você esteja passando, não importa o seu deserto, as suas consequências, ainda existe um plano de Deus para você. Na verdade, sempre existiu. Mas será que a gente buscou por esse plano? Será que a gente foi entender o que Deus espera de nós para que tenhamos esse plano? Os planos de Deus para a nossa vida são planos de prosperar e não de causar dano. São planos de darmos esperança e futuro. Bom, e agora, quase para encerrar o que estamos falando, nessa temática do perdão, da transformação e tudo mais, eu queria trazer algumas referências do Novo Testamento, porque não tem como falar de perdão, de amor, de justiça, sem falar de Jesus. Ele é um grande exemplo na nossa vida a respeito disso. Então eu queria compartilhar aqui com vocês algumas passagens principais que falam sobre o perdão de Deus, o perdão de Cristo. Começando aqui pela passagem da mulher adúltera, que a gente encontra essa leitura no livro de João, capítulo 8. Então, uma mulher que havia cometido adultério e ela estava indo para o apedrejamento. Infelizmente, isso é algo que ainda acontece em alguns lugares do mundo, mas naquela época era muito mais comum. Então a mulher que era pega em cenário de adultério, ela era apedrejada em público até a morte. E aí é quando, no meio de toda aquela confusão e tudo mais, Jesus diz a aqueles que estão ali para apedrejá-la: aquele que nunca pecou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo vira as costas aos poucos e quando vai ver, ninguém apedrejou a mulher. E aí ele vai conversar com a mulher adúltera. Ele diz: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então isso se tornou até hoje, né, um grande exemplo em nossas vidas. Jesus perdoou o pecado de adultério daquela mulher, mas ele disse para ela: vá e não peque mais, vá e abandone a sua vida de pecado. Uma outra passagem, quando Jesus perdoa Pedro. Para quem não tem conhecimento, Pedro foi um dos discípulos de Cristo e Pedro negou Cristo por 3 vezes quando Cristo estava sendo já procurado para ser levado à crucificação. Então, também no livro de João, porém no capítulo 21, tem a passagem onde, após a ressurreição de Cristo, ele aparece para Pedro. Nesse reaparecimento, gente, é uma passagem muito bonita, porque Jesus está ali para reafirmar o amor e o perdão. E Pedro negou Cristo por 3 vezes. E quando ele aparece para Pedro após a ressurreição, ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o ama. Eu fico emocionada com coisas assim, porque Pedro negou Cristo por 3 vezes. E Jesus aparece para ele pedindo para que ele fale por 3 vezes, né? Ele pergunta 3 vezes se Pedro o ama. E às vezes eu fico perguntando, será que eu faria a mesma coisa? Muito provavelmente não. Porque quando alguém falha conosco, nós temos o ímpeto ali de agir da mesma forma como a pessoa agiu conosco. Quando alguém falha com a gente, não é sempre, não são todas as pessoas, mas eu acho que tem essa tendência de ignorá-la, de abandoná-la, de colocar no stand-by, de não trazer ela mais para nossa vida, ou às vezes cometer ali pequenos atos de vingança,
Tanto que a palavra diz, né? Acabamos de falar a respeito que devemos não alimentar os projetos malignos. E Cristo, ele voltou. E o que ele fez em sua perfeição, em sua esperteza, foi perguntar para Pedro 3 vezes se Pedro o amava, depois de Pedro ter negado a ele por 3 vezes. É tão perfeito que para minha cabeça é até difícil de associar. Enfim, isso não estava no roteiro. Bom, e o último exemplo do Novo Testamento é a passagem do ladrão na cruz, né? Então, Cristo é crucificado e ao seu lado tem 2 ladrões. Um desses ladrões fala insultos para Cristo, no sentido, você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus, você não é o Messias, então por que você não salva a si mesmo? E o segundo ladrão, ele tem uma postura muito diferente do primeiro. O segundo ladrão, ele repreende o primeiro que está insultando a Cristo, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Falamos sobre isso. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Depois de falar isso, né, depois de repreender o primeiro ladrão, este segundo volta para Cristo e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe responde: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um homem que foi crucificado junto com Cristo, ele mesmo diz que a sua crucificação foi devida, ele cometeu ali um erro que justificasse a sua crucificação, e tudo que ele fez foi no momento da sua morte, porém de coração, de forma verdadeira, repreender aquele que estava insultando a Deus, insultando Deus em sua presença, e pedir para que Jesus lembrasse dele. A única coisa que ele pediu: Jesus, lembre-se de mim quando chegar no reino do céu. Ele não pediu para ir ao reino do céu com Jesus. Ele falou: lembre-se de mim. E Jesus traz para ele: eu te garanto que ainda hoje você estarás comigo. Gente, os planos de Deus para a nossa vida, eles são muito maiores do que a gente possa imaginar. Muito maiores do que a gente possa pedir. E tudo mais. Às vezes a gente só pede para que Deus se lembre da gente. E Ele tá ofertando algo muito maior, muito mais grandioso, né? Ele é muito perfeito. Bom, eu mencionei no primeiro vídeo, esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. O primeiro roteirozinho que eu criei, eu estudei um pouquinho ali, né? Fiz algumas orações, busquei a Deus para que trouxesse uma palavra que não que fosse coesa, que fizesse sentido. Enquanto eu fui falando, me senti tocada por Deus em muitos momentos. Eu espero que aí na sua casa você tenha se sentido tocado também. Espero que você entenda, reconheça, coloque sementes no seu coração que faça compreender verdadeiramente que Deus tem um plano de perdão para você, né? Revisite o vídeo para pegar as instruções que a gente fala, né, em relação da intimidade, de corrigir os nossos caminhos, lavar o nosso coração e tudo mais. E, bom, se inscreva, compartilhe com as pessoas queridas, nos grupos, pessoal da igreja, nas suas redes sociais, coloca nos favoritos. É o primeiro e eu espero que Deus coloque muito mais palavras no meu coração para que eu possa trazer mais palavras para vocês e que da mesma forma como Ele reconstituiu a minha vida, a sua também seja. Até logo!
Olá a todos! Eu queria aproveitar para fazer uma continuidade desse vídeo. Essa primeira parte que eu gravei, eu tinha aproveitado uma viagem para o Rio de Janeiro, eu tava num hotel bem bonitinho, mas aí eu fiquei muito assim, ainda não é o momento de postar, ainda não é o momento de postar, não sei, acho que é para esperar um pouco. E de fato, acho que não era, porque outras coisas foram acontecendo que me trouxeram mais reflexões sobre essa temática. Então, vou dar continuidade do vídeo aqui do meu quarto, falar sobre o que são essas coisas, né? O que foi que aconteceu. Bom, na verdade foram alguns casos que eu vi e isso me deixou muito reflexiva. Tem muito a ver com o que a gente estava falando em relação ao perdão e tudo mais. O primeiro ponto é uma história que começou a circular na internet a respeito do Cazuza. Eu não sei se todo mundo conhece, talvez a galera mais nova não conheça, mas o Cazuza, ele foi um cantor de rock ali, acho que nos anos 90, se eu não me engano, 80, 90. Ele era aquele típico cantor de rock, louco e doido, usou droga, promiscuidade, fez muitas coisas erradas e tudo mais. E ele pegou AIDS. Naquela época, né, a pessoa que pegava AIDS, infelizmente, ela não tinha um tratamento adequado. Hoje, quem pega HIV com o tratamento vive muito bem. Naquela época não era daquele jeito, não tinha, né, conhecimento médico suficiente para fazer um tratamento. E ele ficou muito doente, muito doente, muito doente. Né, tá rolando aí alguns testemunhos, na verdade, de que quando ele estava já no hospital, já muito debilitado, em seu leito de morte, ele recebeu a visita de um pastor de uma forma muito inesperada. Esse pastor fez o apelo com ele, ele aceitou a Jesus e poucas horas depois, né, menos de 24 horas depois, o Cazuza veio a falecer. Isso me pegou assim de uma forma, eu fiquei muito sensível quando ouvi essas histórias. Eu fui pesquisar um pouco mais, parece que a enfermeira, a família confirma que isso tenha acontecido e tudo mais, e eu fiquei, cara, muito assim com essa história, muito tocada, porque é basicamente aquilo que nós estávamos falando do perdão, e tudo leva a crer que ele foi salvo. Não temos como saber, eu não tenho como saber, você não tem como saber quem tá ou não tá no céu, mas tudo leva a crer que sim. E é quando a gente vê que lindo é o amor de Deus, que possivelmente ele perdoou uma vida inteira de iniquidades de uma pessoa. Eu não quero falar mal, o intuito não é esse, mas existe o filme do Cazuza, tem algumas biografias e tudo mais que dá para entender ali a pessoa que ele era e a pessoa que foi perdoada no leito de morte. Eu vi muitos comentários das pessoas falando coisas bem maldosas, do tipo, fez bobagem a vida inteira, fez bagunça o dia inteiro, usou droga a vida inteira, quando chega no leito de morte, que se arrepende, que quer ouvir de Deus, que quer se perdoar, que quer buscar Cristo. Cara, as experiências, elas são individuais. E a gente não pode se apegar a esses comentários, porque as pessoas, elas usam assim a boca de forma maldita só para nos desmotivar. E daí que ele esperou tudo isso? Na verdade, que triste que ele precisou sacrificar a vida dele, que triste que ele teve que pegar uma doença que decompôs ele de forma viva para aceitar Jesus. Mas ele aceitou, talvez nos últimos momentos da sua vida, literalmente, mas ele aceitou, e tudo leva a crer que ele foi perdoado. O que as pessoas precisam fazer é buscar a Deus. Se elas vão ser perdoadas ou não, isso não diz respeito a mim e não diz respeito a mais ninguém. É uma intimidade dessa pessoa com Deus. É um dos exemplos, né, que eu usei no vídeo anterior do ladrão na cruz. O cara já estava crucificado e a única coisa que ele pediu foi para que Cristo se lembrasse dele no paraíso, né, no céu, e Cristo falou: ainda hoje você estará comigo. E aí uma outra coisa que me pegou é que um pouquinho depois, né, que eu vi esse depoimento do Cazuza, apareceu alguns vídeos do Rodolfo Arantes. Para quem não conhece, o Rodolfo Arantes também era um cantor de rock. Ele cantava no Raimundos, uma banda de hardcore brasileira. Ele ainda é vivo. E o Rodolfo, ele se converteu, saiu da banda e hoje ele é um cristão.
ele canta, ele prega, ele dá o testemunho dele e tudo mais. E é um testemunho muito bonito, porque também o Rodolfo usava muita droga, tinha uma vida muito doida e tudo mais. E aí você vê os mesmos comentários, né? Usou droga a vida inteira, fez coisa errada a vida inteira. Ele tinha uma música no Raimundos, né? Que zoava os crentes, os evangélicos. Foi blasfêmico, não sei o quê. E agora, né? Depois que a pessoa fez tudo o que ela quis, depois que a pessoa viveu tudo do jeito que ela quis viver, somente agora que ela quer aceitar Cristo. Gente... Sabe, são comentários assim, às vezes vem de pessoas não cristãs, mas pessoas religiosas, que elas se sentem donas da verdade e ao invés de motivar a pessoa a buscar a Cristo, a ter uma vida em santidade, incentivar a pessoa em ser salva. Aliás, nós não fomos chamados para sermos pescadores de homens. Por que a gente está devolvendo para o mar o peixe que quer ser salvo? Sabe, não faz sentido. No caso do Rodolfo, eu vejo muitos comentários assim negativos em relação à conversão dele, tanto de cristãos, tanto de pessoas que eram fãs dele, né, na época que ele cantava rock. Algo similar ali à história do Rodolfo, nós temos a história do Chorão, que era vocalista do Charlie Brown Jr. E o Chorão, infelizmente, ele veio a falecer, né, em decorrência de depressão, de uso de drogas e tudo mais. E você vê que como as pessoas, principalmente os fãs, eles usam palavras assim que você vê que a pessoa prefere que o Rodolfo tivesse tido o mesmo final trágico do Chorão do que ele tivesse buscado a Deus e sido salvo e se livrado de drogas. Está hoje vivo e vivendo uma vida limpa. E você vê de cristãos comentários que não são diferentes aos comentários dos fãs da banda, né, Raimundos, dos fãs que eram fãs do Rodolfo. Então, não se apeguem a essas palavras quando as pessoas vier falar mal do seu passado, mal das coisas que você fez, ou às vezes pode ser ali um pecado que somente você sabe que cometeu, mas a sua cabeça, ela fica te julgando, ela fica... aqueles pensamentos de que você não é merecedor, de que você Deus não vai te ouvir, que Deus não vai te perdoar. Cara, Deus perdoa coisas que a gente nem imagina. Então, reitero aquilo que eu disse. Você precisa buscar a Deus, a face de Deus, ter intimidade com Ele, orar, mudar o estilo de vida, né? Não cometer mais o pecado. Agora, o perdão não é meu, o perdão não é de quem fica atazanando a sua vida, o perdão não é desses pensamentos imundos que ficam na sua cabeça, fazendo você se sentir fraco, o perdão não é de quem fica comentando besteira na internet, o perdão, ele é de Deus. E você vai se sentir perdoada ou não depois de um tempo de procurá-lo e buscar essa intimidade com ele. E mais uma pessoa que teve uma vida toda torta, toda errada, que... né, pelo testemunho, pela renovação que ele teve, tudo leva a crer que ele também foi perdoado. E deve ter muitos e muitos e muitos outros casos aí de pessoas que cometeram coisas bem complicadas e que foram perdoadas também. Então, não se sinta diminuído, não se sinta que você não pode procurar a Deus, não sinta que você não será perdoado por Ele. Desde que eu gravei aquele vídeo, eu pensei em muitas coisas, sabe? Muitas coisas ainda passaram pela minha cabeça. Vi outros casos além desses, mas acho que esses foi o que mais me chocou, assim, que mais me deixou sensível, na verdade, e acho que são exemplos mais claros, por ser públicos, né? Exemplos mais claros que eu poderia compartilhar com todos vocês. Então é isso, era só um adendo, algo que eu queria acrescentar. Espero que tudo isso tenha feito sentido para você, que você mude. Se é isso que você está procurando, isso que você está buscando, que você mude, que você entenda que Deus, ele é maravilhoso, que ele tem um coração perfeito. Nós somos infiéis a ele, mas ele é fiel a nós e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E mais uma vez, o julgamento ele não é meu, ele não é seu, não são dos infelizes que levantam a boca para nos diminuir e não é de mais ninguém. Ele pertence único e exclusivamente a Deus.